Bruna, tudo bem, Bruna? Eu uso Lugano há muito tempo. Minhas crises de asma são fortes e adquiri crises de refluxo. O uso prolongado do Lugano causa algum dano no estômago? Olha, o Lugano é um remédio, não é um remédio novo, mas a marca é nova. Eu vou dar uma checada aqui. Depois você bota para mim, Daniel, só, se não me engano, é da Eurofarma o Lugano, só que eu não estou lembrando a composição do Lugano, que é um remédio de marca nova. Bota depois para mim aí, Lugano, bula. Só para a gente ver a composição. Então já tem aqui, depois você coloca aí. É o fumarato de formoterol, que bem na verdade é um broncodilatador de longa duração, e propionato de fluticasona. Tá bom? Então, quando a quantidade de remédio que você aspira é uma quantidade muito pequena. Tá, então está aqui a bula do Lugano, não sei se está aparecendo isso para os pacientes, tá? Não, né? Somente para mim. Então é fumarato de formoterol, mais de hidratado, mais propionato de fluticasona, e se você puder colocar nas contraindicações aí, não, pode colocar novamente, aí você bota nas reações colaterais, reações adversas e contraindicações, só para a gente ler exatamente o que está escrito na bula, mas eu, antes de ler na bula, eu posso dizer para você que a concentração dos compostos, né, seja o broncodilatador, que é o formoterol, e a fluticasona, que é o corticoide inalatório, tem uma quantidade assim muito pequena. Então a opção realmente do Lugano é que ele vá para o seu pulmão e ele não vá para outros órgãos, mas ele pode também atingir minimamente outros órgãos e causar alguns problemas. Então a gente tem a bula aqui do Lugano que diz o seguinte: as reações adversas encontram-se listadas abaixo por classe de sistema orgânico e por frequência. Então infecções e manifestações. Pode causar reação frequente, infecção por um tipo de fungo na boca e na faringe, candidíase oral e faringe, mas não diz esofagiana, tá? Ou seja, seria mais na faringe, na região mais superior, e oral. A esofagiana ela causaria realmente um sintoma mais gastrointestinal. Pode voltar lá, Daniel, por favor. Volta lá. Então, distúrbios do sistema imune, na pele, distúrbios endócrinos, distúrbio do metabolismo e nutrição, podendo causar uma certa náusea, um aumento do nível de glicose, mas é muito raro isso, é praticamente impossível acontecer, só que a gente tem que colocar porque um ou outro paciente no meio de milhões apresentou, né, então eles precisam colocar isso. Tá? E reações muito raras, né, de distúrbios psiquiátricos, distúrbio do sono, alterações comportamentais, tal. Então assim, não tem nada aqui no momento das reações adversas mais comuns relativas a problemas gástricos, né? Agora pode voltar, Daniel. Agora o que é importante você falar em relação a essa questão é o seguinte: quem tem asma, você tem que tratar a asma de forma holística. Então eu vou tentar explicar para você, passo por passo, de um possível início de agravamento da asma. Então você tem um quadro de rinite, essa rinite maltratada ela complica para sinusite. Essa sinusite complicada, ela evolui para gotejamento pós-nasal, ou seja, você tem um acúmulo de secreção no seio da face, no seio frontal, no seio maxilar, no seio esfenoidal, goteja essa secreção, atinge os pulmões e, consequentemente, atingindo os pulmões, leva a asma. Da mesma forma, essa secreção que você produz nas vias aéreas superiores, você engole, porque o ocidental tem esse hábito de engolir as secreções, ele não escarra, né? A maioria dos ocidentais faz isso. Os orientais têm o costume de escarrar no chão, não porque eles sejam mal educados, não é uma questão cultural, porque a medicina tradicional chinesa diz que você não deve acumular secreções durante muito tempo no seu corpo. Secreções acumuladas muito tempo no seu corpo levam a problemas de saúde, e isso é o que diz a medicina tradicional chinesa. Então, o que acontece, Bruno? O oriental ele escarra, ele cospe muito no chão, e o ocidental não, ele engole. Só que quando você engole essa secreção, ela bate no estômago. E a secreção ela é rica em aminoácidos simples que estimula o estômago a produzir ácido. Então aumenta a hiperacidez gástrica e pode levar em pacientes que têm tendência a ter doença do refluxo gastroesofágico, como hérnia hiatal, por exemplo, pessoas que têm hérnia do hiato esofagiano, aqui é justamente a incompetência do esfíncter esôfago gástrico,
né, faz com que então aquele ácido ele reflua e causa aquela sensação de azia e dor epigástrica, dor no estômago. Então é importante, Bruna, você analisar esses vários aspectos. Muitas das vezes o tratamento do estômago ele começa aqui, ó, no nariz. Pouca gente fala isso, mas isso eu aprendi com um professor quando eu fiz um fellow nos Estados Unidos, no Texas. É um professor meu que falava isso, professor até que veio a falecer, professor Ruby. Ele falava isso, você quando pega um paciente alérgico que tem dor no estômago, com azia, você tem que pensar em tratar o nariz dele. Algo assim completamente assim, que a gente quase não pensava nessa possibilidade, tratar o paciente com problema no estômago, tratar o nariz também, ver o nariz, o que tem a ver uma coisa com outra? Sim, aí ele me explicou todo esse processo fisiológico e realmente tem bastante coerente. Ele falou assim, Marcelo, nariz maltratado leva a sinusite. Sinusite, você tem aumento na produção de secreção. Aumento da produção de secreção, você acaba tendo gotejamento pós-nasal. Você leva o paciente a desenvolver broncoespasmo. Mas até aí tudo bem. Até aí eu entendi. Mas quando chegou na parte do estômago, realmente eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, em Austin, Texas. Entendeu? Então eu agradeço até muito. Se ele estiver em algum lugar me ouvindo, agradeço essas informações que ele me passou, que foram informações muito valiosas. E realmente, depois que eu comecei a receber pacientes que sofriam do estômago cronicamente, comecei a identificar que esses mesmos pacientes tinham, muitos deles, né, não todos, mas muitos deles tinham também problemas respiratórios altos, tinham rinite, tinham sinusite, sofriam de um certo tipo de broncoespasmo, e quando a gente começou a tratar holisticamente, ou seja, começou a tratar daqui, foi até aqui embaixo, nossa, a melhora no estômago era impressionante. Você diminuía a acidez gástrica porque você diminuía então a produção de secreção, você engolia menos, o paciente engolia menos a secreção e consequentemente você tinha menos acidez gástrica e menos possibilidade de refluxo. Tá bom? É só uma dica aí, se tiver algum médico ouvindo, é uma dica valiosa, né? Mostrando que o organismo da gente é um sistema, a gente não pode ser dividido em órgãos. Nós somos um sistema. Uma outra coisa interessante também que ele falou comigo, que ficou até hoje, foi a questão da dor fantasma. Eu vou até me estender um pouquinho, porque eu me lembrei, e são informações, vou até pedir depois para Daniel, você cortar esse vídeo, sabe, em duas partes, sabe, Daniel? Quando eu começo a falar da dor fantasma, importante isso. Ele falava assim, a dor que você sente pode estar somente na sua cabeça. Porque na faculdade eu aprendi em relação à dor fantasma que era aquela dor que o paciente perdia, o paciente tinha, quando ele perdia um membro. Ou seja, você perde um membro e você sente dor no lugar exatamente onde aquele membro existia. É como se você sentisse dor no pé que não existe mais. Isso acontece por quê? Porque cada região do cérebro, nós, tem uma região ligada a uma parte do nosso corpo, né? Então, apesar de você não ter mais aquele membro, mas aquela região ficou ativada e você ainda continua sentindo a dor naquela região do corpo, a chamada phantom pain ou dor fantasma. E uma coisa que ele falou, se você não percebe que os pacientes com processos alérgicos, isso é uma pesquisa que ele fez até com outro professor, Richard Richardson, da Universidade do Texas, em Austin, e eu tive a oportunidade de acompanhar essas pesquisas, né? Ele fazia o monitoramento de ressonância magnética em pacientes com crises de dores que eram classificados como fibromialgia, né? E ele falava, você não percebe que pacientes alérgicos, eles sofrem mais de dor, eles têm uma possibilidade maior de terem dores, né? E que muitas das vezes o que pode estar acontecendo justamente é uma exposição exacerbada ao alérgeno, que pode estar levando, inclusive, a um aumento da produção de adrenalina e, por sua vez, essa adrenalina faz com que haja uma hiperativação do centro da dor cerebral, porque quando a gente tem uma produção, quando a gente entra em contato com bastantes alérgenos, né, um hormônio para tentar compensar esse contato com o alérgeno e compensar os efeitos colaterais que esse contato com o alérgeno causaria, é justamente o hormônio adrenalina. Então a gente tem, o primeiro hormônio é o cortisol, que é liberado pela suprarrenal, e depois a adrenalina. Só que o paciente que entra em contato continuamente com o alérgeno, ele acaba
não produzindo uma quantidade adequada do cortisol, do corticoide natural que nós produzimos, e acaba sendo somente produzido a adrenalina. E o paciente que é alérgico cronicamente, ele acaba tendo uma produção grande de adrenalina para sempre estar compensando essa exposição crônica de alérgenos. E uma das coisas que eles perceberam através de pesquisa científica na Universidade do Texas é a questão da hiperativação em regiões da dor em pacientes alérgicos, e quando você começava o controle com o tratamento da alergia, com o controle de ambiente, com a imunoterapia, surpreendentemente esses pacientes melhoravam da dor também, entendeu? Então você vê, é algo bem interessante. Ou seja, ele falava assim, muitas das vezes a dor está na sua cabeça. A dor ela não existe verdadeiramente, ela está somente na sua cabeça. Você tem a percepção de dor, mas não tem nada que viesse de forma inflamatória a justificar aquele processo de dor, né? E você então diminuindo a produção de adrenalina, dessensibilizando o centro da dor cerebral, com uma diminuição na produção de adrenalina, praticando meditação, fazendo atividade física, aumentando o nível de endorfina, ou seja, fazendo tudo aquilo que vem equilibrar os seus níveis hormonais, havendo um equilíbrio hormonal, principalmente do hormônio adrenalina, você acabaria tendo uma diminuição da dor. Foram dois aprendizados assim que eu nunca mais esqueci na minha vida, que eu aprendi com o professor Roby, na Universidade do Texas, que infelizmente veio a falecer faz uns 6 a 7 anos atrás. Foi uma perda muito grande, mas ele está com o Papai do Céu no momento. Tá bom, Bruna? Então é isso. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, terminando aqui a sua mensagem, a gente precisa realmente entender você como um organismo complexo, e sendo um organismo complexo, entender também que você precisa tratar várias partes do seu corpo para que seu corpo ele melhore como um todo. Então, vamos investigar as vias aéreas superiores, vamos ver como é que está o seio da face, vamos ver como é que está o nariz, vamos ver se você tem secreção pós-nasal. Entre em contato com a telemedicina 21 99374 2042, manda uma mensagem de texto dizendo assim: eu preciso de uma consulta médica, tá bom? Um abraço, obrigado.